Olá, gente. Nós estamos em mais uma quarta-feira aqui reunidos para prosseguirmos, né, nos comentários do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, editada pelo Hamed, hoje introduzindo um capítulo muito peculiar, denominado Deus, é o capítulo de número 38, e ele começa dizendo uma citação, ele sempre começa com uma citação, né, e essa é de Colossenses 1,17 da Bíblia, né, que diz o seguinte: Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Eu fiquei encantada porque se a gente for pegar, né, agora mais especificamente o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é uma obra base nossa, a primeira pergunta, né, que Kardec faz é: que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E eu fiquei impressionada com a coincidência, né? Que na verdade não é coincidência, é mais uma verdade superior mesmo, que vai estar ali há 2000 anos atrás, né? Nas escrituras sagradas, na Bíblia, vai estar ali no Espiritismo, e não só no Espiritismo, mas em tantas outras linhas religiosas que conversam, que convergem no mesmo sentido. Né, como diz ali, o Livro dos Espíritos, a causa primária de todas as coisas coincide muito com o que diz ali Colossenses, né? Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Então, para essa causa primária de todas as coisas, ele precisa, sim, ter vindo antes e precisa, sim, estar contido em todas as outras. Então, olha que beleza que já continua, né? E aí começa o capítulo. Dizia Mahatma Gandhi em sua sabedoria: a verdade é dura como o diamante, delicada como a flor do pessegueiro. Essa mensagem também é muito bonita, porque, num primeiro momento, se a gente for observar ali muito superficialmente um diamante, ele é realmente muito duro, né? Muito rígido, fruto ali do próprio mineral mesmo, né? Das características minerais. Mas se a gente for adentrar também, é delicada como a flor do pessegueiro. Então, se você vê ali um diamante principalmente lapidado, que perfeição divina, né? E aí ele vai comentando essa passagem do Mahatma Gandhi e fazendo como se fosse uma analogia à nossa visão que a gente tem de Deus. Então, às vezes, uma visão muito superficial, né? E ele vai passar ali ao longo do capítulo pelas nossas concepções originárias de Deus, e ao longo do tempo, quanto isso foi sendo destrinchado, quanto isso foi sendo lapidado como um diamante mesmo, que a princípio é rígido, é duro, mas que ao adentrarmos de fato na análise daquilo, a gente vai perceber a grandeza, a grandiosidade daquilo e mais, que a gente realmente sabe ainda muito pouco e que não sabe definir mesmo o que é Deus ainda, né? Analisando as concepções de Deus, podemos dividi-la didaticamente em conceito de Deus pedra, de Deus pessoa e de Deus universal. Olha que interessante. Então, Deus pedra, né? No infantilismo dos povos primitivos, as estátuas e os totens representaram a divindade durante séculos. Então, essa concepção divina mesmo desse Deus pedra, né? Entre os antigos povos da Palestina e outros tantos do Oriente, Deus tinha feição antropomórfica. No passado, foram poucos os prepostos da divina providência que professaram a ideia do Deus universal. A ideia da unicidade do Criador e suas criaturas referiu-se Paulo de Tarso em suas cartas evangélicas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a ver, né, como essa nossa concepção foi sendo modificada ao longo do tempo, né? Primeiro como representavam ali nas estátuas e nos totens, mas sempre representando Deus. Então, veja, desde o início, já esse instinto, né? Já essa quase um início mesmo de uma chispa divina, de uma essência que entende essa presença superior, esse algo que está além de nós, desde sempre, né? Primeiro visto muito como esse Deus pedra, né? Depois muito como esse Deus pessoa. E é interessante perceber que faz parte também do nosso processo evolutivo. Veja, a gente vem
a gente vive uma vida em que a gente faz comparações. Então é muito interessante pensar sobre isso também, porque a gente entende algo como sendo bom a partir de comparações de momentos ruins que a gente vivenciou. Então, a nossa vida ela é cheia desses contrastes, daquilo que é belo, porque de algum modo a gente conheceu aquilo que não é belo. Então, a nossa vida é cheia dessas comparações, e com Deus não haveria de ser diferente, não é? Então, a gente vai colocando mesmo essas características de Deus naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente sabe. Então, a gente vai caracterizando esse Deus como sendo, às vezes, uma figura mesmo de uma pessoa, né? Às vezes como um velhinho bondoso, mas às vezes não. Às vezes como um Deus severo, como um Deus rígido, como um Deus punitivo, como ele foi visto há muito e muito tempo, e muitas vezes ainda é visto por nós dessa forma, né? Então, entenda, faz parte, sim, do nosso processo evolutivo, a gente ir mudando a nossa concepção sobre o que é Deus, sutilizando muito mais isso, né, mas entendendo que a gente ainda sabe muito pouco e que parte do nosso processo é fazer essa comparação. Então, ele é considerado uma pessoa, ele é visto, né, em muitas correntes religiosas ali como essa figura mesmo humana, que na verdade é algo para se aproximar de nós no sentido de muitas vezes nos conectarmos, né, porque se a gente entende um Deus muito distante, talvez haja uma dificuldade maior de conexão, né? Então, claro, isso foi utilizado por muito tempo e muitas vezes ainda é como uma forma de colocar ali como um irmão mais velho, né? Que está realmente ao nosso lado, mas que é muito superior a isso, não é? Vai muito além, né? É muito estreito falar isso. Inclusive, é o Livro dos Espíritos, né? A segunda pergunta é: que deve se entender por infinito? E ele fala assim: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito, foi a resposta que foi dada. E aí, na terceira, né, pergunta, Kardec pergunta: poder-se dizer que Deus é o infinito? E olha como ele diz, gente, definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que a nossa linguagem ainda é muito pobre para definir algo realmente muito superior a isso. E ele fala assim: Deus é infinito em suas perfeições, né? A resposta que os espíritos dão. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. Então, entenda. O infinito pode até ser um dos atributos de Deus, mas isso não pode ser a definição dele completa. É extremamente incompleto, então é muito além disso, apesar de também ser isso, né? Então, a ver como realmente a nossa concepção ainda é muitas vezes, compatível com o nosso grau evolutivo, com o nosso grau, de universo, de momento evolutivo, mas que ainda é muito superior, né? Vamos prosseguir o capítulo. Na atualidade, muitos são os missionários que espalham as mesmas concepções do apóstolo Paulo. São precursores que sublimam os destinos humanos, transcendem igrejas e teologias e são encontrados entre todos os povos e religiões. Então, no parágrafo anterior, ele comenta ali de Paulo, né, que já aquela época dizia: nele vivemos, nos movemos e existimos. E olha para você ver o grau de complexidade desse conceito de definição que Paulo deu há mais de 2000 anos, né? Como a saber, naquele momento ele já tinha conhecimentos infinitamente superiores ao que a gente entenderia naquele momento evolutivo ali específico, né? E é o que ele fala: na atualidade, diversos missionários espalham essa mensagem desse Deus universal, né? Independente de teologia, independente de religião, são esses seres mesmo que vêm, né, vocacionados, missionados para trazer essa mensagem de universalidade, e que não significa divisão nem separatividade, não é a minha religião que é melhor que a outra, não é a minha religião que detém o certo ou o errado, não. Né? E a gente percebe isso, que essa verdade ela vai sendo impregnada em todos os momentos evolutivos, nas mais diferentes correntes religiosas, e a gente vai percebendo isso. Verdade é aquilo que é falado de modos distintos, mas se a gente for destrinchar, for analisar ali, né, de forma minuciosa, a gente vai perceber. É tudo tão parecido, né? Parece que é tudo, parece que está falando todo mundo a mesma coisa. E olha que bonito, né? Isso é o que de fato importa, porque, veja,
quando a gente fizer a nossa passagem, Deus não vai nos, né, não haverão questionamentos sobre se a gente era de determinada religião ou não, né, mas sim quem nós fomos, o que fizemos, que contribuição nós demos ao mundo, né, muito mais que essa ou aquela religião, de que isso é o certo ou errado, né, então que a gente possa pensar sobre todas essas coisas também. Os emissários espirituais e os autênticos arautos do bem não são politeístas, nem panteístas, nem monoteístas mosaicos, e sim, monoteístas universais. Então, entendem esse Deus único que está impregnado em todas as coisas, que está contido em absolutamente tudo, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Olha, tamanha a coerência, né, a coesão, né, ali de Paulo, ali de Colossenses, né, ali do Livro dos Espíritos e de tantas outras, né, provavelmente denominações religiosas que, se a gente for observar a fundo, a gente vai ver, está falando da mesma coisa. Deus está em tudo e tudo está nele, mas tudo não é Deus. Olha que interessante. Deus está em todas as suas criações, mas é distinto, é um atributo dele estar contido em todas as coisas, mas ele não é todas as coisas, contém todas as coisas, né? Está contido em todas as coisas. E o Allan Kardec, principalmente ali na Revista Espírita, né, em alguns artigos, ele comenta já nos idos de 1867, por aí, alguns artigos científicos em que ele fala desse fluido universal, né, que é Deus, que está contido em absolutamente tudo, e é como se a gente tivesse mergulhado em Deus, né? Nessa inteligência mesmo, nesse fluido que na verdade contém uma inteligência por trás, né? Não é algo ao acaso, né? Segue regras, né? Segue leis universais, as leis da natureza. Os indivíduos e todos os seres inanimados do universo não são Deus, mas não estão separados dele. Então, tudo tem essa chispa divina, tudo tem esse fluido, tudo, né? Em tudo há Deus, mas Deus não é tudo. E é tão interessante quando ele fala isso, né? Para a gente perceber mesmo que a gente ainda sabe pouco, muito pouco, e provavelmente ainda vai continuar muito tempo a saber, mas sempre, né? Para saber pouco, mas cada vez indo, galgando os patamares ali, entendendo um pouquinho mais. A verdade é dura como diamante e delicada como a flor do pessegueiro. Quem apenas analisa de modo superficial os conceitos filosóficos sobre Deus pode encontrar a dureza do diamante. Mas quem se deixar levar pelo fluxo intuitivo e sapiencial da alma, gozará da verdade divina, percebendo as nuances sutis e delicadas da flor do pessegueiro. Então, sai dessa letra, né, muito superficial, né, sai dessa dureza de ver Deus como esse ser rígido, muitas vezes punitivo, sai dessa visão superficial do mundo e, consequentemente, Deus, para adentrar ali numa linha mais intuitiva, mais sapiencial, mais da nossa essência, que haverá de perceber a grandiosidade de Deus. E continuando ali, né, a gente terminou aqui o capítulo do Hamed, que hoje é bem curtinho, mas continuando o livro dos Espíritos, eu acho profundamente bonita essa pergunta de número 4, que ele fala assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma, eles respondem, né? Num axioma que aplicai às vossas ciências. E naquela época, veja, a ciência ela estava muito separada da religião, né? E já ali naquele momento se criava muito essa separatividade de que Deus de que Deus é distinto de que Deus é distinto da ciência, de que religião e ciência não poderiam então se convergir, né? Então ele fala, num axioma que inclusive vocês aplicam às vossas ciências, não há efeito sem causa. Então como que a gente pode encontrar a presença de Deus na nossa vida? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Olha só, gente. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação, né? Observa o mundo, observa a natureza, observa as galáxias, que a gente vai entender, né? Lance o olhar sobre as obras da criação, que a gente vai entender um pouco mais sobre o que é Deus. O universo existe, logo tem uma causa.
Então, tudo tem uma causa no universo, e a gente percebe isso mesmo, na ciência mesmo, nas leis físicas, né, que é uma das leis físicas. E a perceber que como uma lei universal, isso se aplicaria não só na ciência, mas na nossa própria vida, né, seja no micro, seja no macro, cosmos. Então é perceber que há toda essa interligação, e muitas vezes a gente não entende a presença de Deus, mas como não? E mais, né, a perceber, eh que a gente perceba mesmo, e que a gente adentre, na ausculta daquilo que nos acontece, porque veja, é como ele disse ali, todo resultado, toda consequência vem de uma causa anterior, né, vem de algo que foi feito anteriormente. Então muitas vezes a gente não sabe por que vivencia o que vivencia, e é claro que tem explicação em outras, muitas e tantas existências, né, muitas vezes é um padrão que a gente carrega de outra vida, algum acontecimento realmente que aconteceu em outra vida, mas não deixa de ter uma causa, talvez anterior a essa vida, mas sobretudo, sabe, que a gente possa olhar as nossas atitudes, as nossas palavras, como a gente se comporta, porque as consequências daquilo que acontece na nossa vida são fruto, na maioria das vezes, dessa mesma própria existência. Então, sabe, investigar mesmo, com esses olhos de ver, com esses ouvidos de ouvir, aquilo que a gente é de fato, né, observar, se atentar às nossas imperfeições, o modo como a gente se conduz na vida, os nossos pensamentos, né, as nossas crenças, que isso, vai realmente nos dar, assim, e não é vai nos dar provavelmente uma serenidade de passar também pelos momentos desafiadores, sabe por quê? Não é injustiça. Se eu estou passando por aquilo, tem alguma razão, tem uma causa anterior, tem um aprendizado, e é para o meu próprio bem. Então, sabe, ter, sobretudo, essa visão de Deus um pouco mais esclarecida, essas provas da existência de Deus, olha, se essas leis físicas, elas, né, elas presidem o universo físico, por que não também o universo das causas daquilo que nos ocorre em outros planos? Então que possamos adentrar realmente nessas investigações interiores, porque a gente deixa de culpar o mundo, né, toma responsabilidade da própria vida, dos próprios atos, dos próprios pensamentos e diz: "Olha, eu tomo as rédeas da minha vida para daqui em diante eu fazer diferente", né, porque é como se diz, tudo tem uma causa anterior, né, então que a gente realmente observe o nosso interior e se questione todas essas coisas. Só como uma forma de finalizar, eu achei maravilhoso. Tem uma passagem do foi uma entrevista que foi realizada com o Chico, né, e que pediram os entrevistadores uma explicação sobre Deus. Eu achei de uma humildade muito grande, muito típica do Chico, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês para finalizar essa mensagem de hoje, não é? Ele fala: "Com todo respeito aos entrevistadores, devemos dizer que solicitar de nós, né, dele, uma explicação sobre Deus é o mesmo que pedir a um verme para que se pronuncie sobre a glória e a natureza do sol. Embora o verme, se pudesse falar, diria com toda certeza da veneração e do amor que se consagra ao sol que lhe garante a vida". Olha isso, gente, né. Então que a gente possa perceber mesmo a nossa pequenez, mas não no sentido de nos diminuirmos, mas de entendermos de fato o nosso tamanho, né, e as nossas possibilidades de entendimento sobre algo que é infinitamente superior àquilo que a gente consegue ainda conceber, né. Então, uma boa quarta-feira para todo mundo, e é isso, que a gente pense sobre essa existência de Deus, muito sobre, inclusive, o que ele aplica ali, né, como os espíritos respondem. Vocês, inclusive, aplicam às ciências. Se aconteceu algo, teve algo que causou aquilo, e essa causa? Né, então, a ver que muitas vezes, né, na maioria das vezes, nós somos mesmo a causa dos males que nos acontecem, e que uma mudança de postura, muitas vezes uma mudança de enfrentamento da questão, às vezes a gente não pode mudar aquilo que nos acontece, porque a gente não tem controle sobre a atitude dos outros, sobre o que nos vão fazer, mas a gente tem sim esse domínio interior de como eu vou reagir a isso, como eu vou enfrentar isso daqui, sem perceber, né, que a gente perceba que não é injustiça, né, não é injustiça na casa do Pai. Então, gente, um beijo no coração de cada um de vocês, e é isso.